Nesta terça-feira, encerra-se o calendário de pagamentos do Programa da Caixa Econômica Federal, o Auxílio Emergencial. A última parcela do benefício vai ser depositada para 3,2 milhões de pessoas cadastradas. Mesmo com parlamentares defendendo a prorrogação por mais 2 ou 3 meses, não há, até o momento, nenhuma indicação de que o governo crie um novo auxílio para 2021. Então, sobre o fim do benefício e os impactos que pode provocar às famílias mais necessitadas, nós vamos conversar com o presidente da ONG Rio de Paz, que tem promovido ações nas comunidades cariocas com o objetivo de mostrar que o corte do auxílio vai ser prejudicial. Nós vamos conversar com Antônio Carlos Costa. Antônio, bem-vindo e bom dia. Olha, é uma honra poder ter acesso a esse espaço a fim de tratar de problema de incalculável utilidade pública. Bom, então, Antônio, para situar também os nossos ouvintes e espectadores, quero começar te perguntando que o benefício destinado aos desempregados e trabalhadores de baixa renda afetados pela pandemia durou praticamente 10 meses, né? Durante esse tempo, qual que é a marca que o auxílio deixa na economia e os indicadores sociais? Olha, eu falo a partir do meu contato direto com as comunidades pobres do Brasil, com as favelas. Assim que foi anunciado o corte do auxílio, eu corri as favelas do Jacarezinho, Mandela, Vila Kennedy, Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, e Santa Luzia, em Brasília, a 15 quilômetros do Palácio do Planalto, onde encontrei miséria chocante. No contato com essas famílias, ficou evidente para mim que esse auxílio fez uma imensa diferença, evitando, entre outras coisas, que o espectro da fome rondasse os lares das famílias pobres do nosso país. Visitei barracos, entrevistei pessoas nesses últimos meses e constatei famílias inteiras que são mantidas pela mãe, e muitas vezes uma mãe que tem que cuidar de 3, 4, 5, 6 filhos sem nenhuma ajuda do marido. Mães desempregadas que sustentaram seus lares nos últimos meses na base do Bolsa Família e do trabalho informal que agora não estão podendo executar em razão da pandemia. Então é importante que o brasileiro entenda que estamos perante uma gigantesca irresponsabilidade por parte do governo federal, porque ele estabeleceu um prazo final para o auxílio emergencial, mas sem ter estabelecido um prazo final para vacinação, para a pandemia e para a crise de desemprego. São 14 milhões de brasileiros desempregados, mais 13 milhões que nem procurar emprego o fizeram em razão dos mais diferentes motivos, entre os quais a desesperança. Agora, soma-se a isso os 54 milhões de brasileiros que vivem com apenas R$ 450 por mês, mais 13 milhões de brasileiros que se mantêm com R$ 130 por mês. Portanto, nós estamos diante de um tsunami social. E vale a pena enfatizar, com prováveis consequências dramáticas para o campo da segurança pública. Bom, diante desse relato tocante que o senhor acabou de fazer sobre os impactos do auxílio emergencial nesses 10 meses de existência, vamos olhar agora para 2021. Como o senhor mesmo disse, a pandemia não acabou, as nossas vidas são impactadas ainda pela mudança de rotina, as dificuldades que o coronavírus trouxe. Então, como será a vida dessa população que necessita da ajuda do governo? Quais são as principais preocupações, os impactos econômicos e sociais agora para 2021? Olha, eu vou falar para você, não é sobre o que eu conjecturei, ou li nos livros ou nos jornais. Estou falando sobre o que eu vi. O contato com os barracos. A sede da nossa ONG é na favela do Jacarezinho. Nós vivemos esse ano a experiência, em plena pandemia, chegar em barracos com cesta básica e ver morador
abrindo mão de qualquer preocupação com segurança para se lançar nos nossos braços a fim de nos agradecer, porque a chegada daquele mantimento representou a chegada do pão, que acabara, sabe? E isso em inúmeras famílias com as quais nós mantivemos contato. Então, nós estamos diante de um cenário de profunda insegurança. Essas pessoas têm dito para nós não sabemos o que vamos fazer das nossas vidas. Imagine, por exemplo, aqueles que contavam com o trabalho informal no Réveillon, que nós não vamos ter no nosso país, aquelas festas na beira do mar. Imagine o lockdown em Búzios. Sabe? Nós poderíamos, então, multiplicar os exemplos de pessoas que declaram que não estão conseguindo encontrar trabalho. Nós não estamos falando daqueles que costumam ser rotulados de vagabundos, porque para parte da sociedade brasileira, a pessoa se torna pobre em razão da vagabundagem. Que essa pandemia está nos ensinando é que pessoas podem empobrecer em razão das mais diferentes espécies de golpes desferidos pela vida. E nós estamos aprendendo nessa pandemia que o projeto da humanidade é inviável sem solidariedade. E uma solidariedade que tem que começar pelo Estado. Porque, Lívia, nós estamos subindo os morros, nós não temos mais braços, nós não temos recursos financeiros, nós não estamos dando conta da demanda. Se o Estado não intervier, pessoas vão passar fome. E não há a mínima dúvida que essas mães e os pais que restam não ficarão de braços cruzados vendo o filho padecer da necessidade do pão. Sim, Antônio, e o auxílio emergencial socorreu 68 milhões de cidadãos diretamente, totalizando um gasto público de mais de 300 bilhões em pagamentos. Vamos falar agora do âmbito econômico. Quem vai segurar esse custo? E eu te pergunto também se o Brasil tem fôlego para prorrogar o benefício, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o Brasil não aguenta, o presidente Jair Bolsonaro também reforça isso, que o Brasil não tem como pagar, mas eu gostaria da sua avaliação, se há fôlego para a continuidade desse auxílio, talvez com um valor menor. Qual que é a sua avaliação? Olha, a questão ética prioritária na crise que nós estamos enfrentando não é se o país vai dar conta desse gasto, desse auxílio emergencial. A questão é o que devemos fazer para que pessoas não morram de fome. Não se faz economia para mortos. De que vale, portanto, nós evitarmos o déficit público num contexto em que pais não sabem o que fazer para botar o pão à mesa. Então, essa questão, eu daria a seguinte resposta. Vou dar uma resposta da rua, do português do nosso cotidiano. Eu diria o seguinte, uma resposta muito indignada. O governo tem que se virar, tem que ir à luta. O que não pode é ele dizer que não vai sair em busca de recursos para sustentar esses brasileiros que historicamente são ignorados pelo Estado brasileiro. O governo tem que se virar, e quem tem que dar essa resposta é o presidente da República, o ministro da Economia. Eu estou aqui apresentando fatos, o que eu estou dizendo é que o caldo vai entornar. O que eu estou dizendo é que nós estamos perante uma mega tragédia social. São 14 milhões de brasileiros desempregados. E agora, subitamente, o corte desse auxílio com pessoas amanhecendo em janeiro de 2021, sabe, sem saber o que fazer para manter suas famílias. E eu estou falando de brasileiros que amam trabalhar. Eu estou falando de brasileiros que não querem viver das migalhas do Estado. Brasileiros que querem entrar no mercado de trabalho e que não estão encontrando. Agora, vale a pena enfatizar. O que o governo federal fez em 2020, durante a pandemia, concedendo o benefício do auxílio, do auxílio emergencial, veja, não foi dádiva, foi cumprimento de lei, de norma constitucional, porque a Constituição brasileira prescreve para o Estado brasileiro a obrigação de não deixar nenhum cidadão brasileiro passar fome. A extensão do Bolsa Família, como já foi até cogitado algumas vezes pelo governo, ou a criação do Renda Cidadã,
conseguiria suprir as necessidades e ter o mesmo efeito que o auxílio emergencial, Antônio? Olha, renda cidadã é uma demanda, Vivi, da justiça, do direito, especialmente do país que está entre as 10 economias do mundo e que é o 9º em desigualdade social. Sabe? E não é uma desigualdade qualquer, não é que você tem na sociedade brasileira pessoas que não podem comprar iPhone. Eu estou falando de pessoas que vivem em condição subhumana, numa nação rica, porém acostumada à concentração de riqueza. Esse é o país que durante 350 anos viveu sob o regime da escravidão. E essa cultura da Casa Grande e Senzala está dentro de nós numa extensão que nós não conseguimos mensurar. Porque não é possível que uma classe média com o nível de entendimento da nossa ignore o que está acontecendo nas nossas favelas. Eu estou falando de pessoas sob cujos ombros estão todo o peso da economia brasileira. São pessoas que carregam o país nas costas e que, contudo, trabalham 40 horas por semana, 40 horas por semana, para ganhar um salário mínimo, vivendo em favelas nas quais, eu posso dizer aqui pelo Rio de Janeiro, você não aluga um barraco hoje em favela carioca por menos de R$400. Eu já vi barraco que está sendo alugado por R$500. Já entrei em apartamento que ainda aos pedaços, está sendo alugado por R$650. Então, essa gente trabalha dedicada a uma atividade profissional, muitas vezes enfadonha, repetitiva, que não exige da sua criatividade e que, contudo, no final do mês, mal consegue sustentar a si mesma, muito menos sua família. E não apenas isso. Eu fico a perguntar o seguinte: que sentido tem você viver uma vida, sabe, na qual você não tem tempo para o sexo, não tem tempo para o amor, para a poesia, para a literatura, para o contato com a natureza, para a leitura de bons livros, para o investimento em si mesmo, a fim de ascender socialmente? Sabe? E agora, então, nós estamos diante do que pode servir, Lívia, de estopim de uma grave crise social, dessa gente que tem sido usada historicamente pela nossa nação, a ter sua vida assim, vista como trivializada pelo Estado brasileiro. Porque como é que você pode decretar o fim de um auxílio emergencial num contexto que nós estamos ainda vivendo uma emergência, sabe? E sem que você tenha um deadline, um prazo final para essa mega crise? Olhe para o Estado neoliberal norte-americano. O presidente Trump, sabe, se recusando, sei lá qual é a motivação dele, de qualquer maneira, chama a nossa atenção o fato de que ele declarou se recusar dar para o cidadão americano que está enfrentando as consequências sociais da pandemia $600 por mês. Ele propôs $2.000 por mês. Está para ser aprovado agora pelo Senado americano, porque eles entendem que mesmo um Estado neoliberal, mesmo um Estado baseado na cultura do self-made man, eles estão entendendo que sem essa solidariedade a América sucumbirá. Agora, o nosso presidente, que tem imitado o presidente americano em tudo, poderia imitá-lo também no único momento que nós entendemos da gestão da presidência da República norte-americana, em que o presidente Trump propôs alguma coisa para a qual a gente pode dizer: olha, isso é humano, isso é belo, isso é digno de ser imitado, e que eu espero que seja imitado pelo governo brasileiro. Agora, o que eu temo, eu vou usar aqui mais uma vez o português da rua, das favelas do Rio de Janeiro, o que eu temo é que o governo seja forçado a agir de modo reativo, a partir do exato momento em que a chapa ficar quente. E ele entender que tem que tomar alguma decisão, porque a fome tem pressa, sempre tem pressa. Antônio, você citou bastante as comunidades aí do Rio de Janeiro, e quando a gente olha para a governabilidade do estado do Rio de Janeiro, como exemplo, né, um governador afastado, um prefeito que foi preso, que roubou ao menos R$50 milhões, inclusive no momento da pandemia, é algo que
Eu, particularmente, aqui como pessoa, eu fico perplexa dessa crueldade, dessa capacidade humana de fazer tanto mal ao seu próximo. Mas, Antônio, esse assunto é um assunto que precisa ser muito discutido, nós teremos outras oportunidades. É necessário ser falado, mas o nosso tempo está acabando, então eu gostaria de agradecer imensamente o seu tempo. Nós conversamos com o presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa. Obrigada pela entrevista, pelo seu tempo e os esclarecimentos. Deixo aqui o convite para uma próxima conversa. Deixa eu só te pedir perdão pela veemência, sabe? Eu falei de modo bastante passional, porque eu estou lá dentro. E quando você me chamou para falar, eu pensei assim, meu Deus, eu vou estar falando por milhões de brasileiros. É impossível você dar uma entrevista como essa sem ter a fala carregada de emoção. Te peço perdão por qualquer exagero, mas falei a partir do contato com o pobre, com o contato com as comunidades da minha cidade. Imagina, foi ótimo e até a minha resposta mostra também a minha indignação de como os nossos governantes conseguem fazer tanto mal para o próximo, para a própria nação deles. Obrigada, viu? Bom, obrigadíssimo. Obrigada.